Graça e paz, amados irmãos. É muito bom voltarmos aqui para podermos estudar mais um pouco da palavra de Deus. E o bom de tudo é saber que a maioria dos irmãos, outros irmãos, estão vivendo na santa paz do Senhor, que é isto que é importante. A gente ter muita coisa sobrando, a gente não tem. Mas o que nós temos, a gente transmite e divide, que é a presença de Deus, é a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. E eu quero, nesta oportunidade, dar as boas-vindas a todos os irmãos. O povo de Deus já está chegando aí, e nós estamos nos domingos e nas quartas-feiras estudando sobre bibliologia, e mais uma vez hoje vamos estudar mais um tema, mais um ponto deste, e o nosso amado irmão Denivaldo Venas está chegando, Seja bem-vindo, Denivaldo, para podermos juntos estudar esse tema, que é sobre a Bíblia. E o povo de Deus vai chegando, então nós vamos orar, Elisângela já está aí também chegando. Nós vamos orar e vamos falar com Deus, para que o Senhor possa estar nos orientando, aí ó, Diácono Otoniel, já está aí também, chegando, seja bem-vindo, Diácono Otoniel, então nós vamos buscar a face do nosso Deus. Tá aí a Elisângela, conosco, muito bom. Nossa amada irmã Eliana, Araújo está aí chegando também, para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar, nós vamos orar, que aqui no início aqui a gente vai mais devagar, enquanto isso o pessoal vai acessando aí a página, para que todos possam, aqueles que vão de fato participar, estarem interessados, então possam ter tempo de ir chegando. Então a gente vai devagar aqui no início, porque a gente tem a intenção de que todos os irmãos acompanhem da melhor maneira possível. Então sejam bem-vindos a todos. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, para que Deus esteja abençoando a todos, esclarecendo a mente, para que a gente possa entender a palavra de Deus, Mimil Costa, está chegando aí, graça e paz, Mimil. É sempre bom receber os irmãos, são os irmãos aí, os irmãos de sempre, que estão sempre acompanhando as nossas lives, então na presença do nosso Deus. Então o povo de Deus está chegando. É isso aí, vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Soberano e eterno Deus, aqui estamos mais uma vez na tua presença, ó Deus, com o objetivo de estudar a Tua Palavra, esse tema tão importante para as nossas vidas, e que o Senhor Deus esteja nos dando orientação, que nós vamos estar estudando é a Tua Palavra. Ó Deus, é o Teu livro, o livro santo, o livro que o Senhor nos deu para nossa orientação, nosso viver nesse mundo e acertarmos o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Aplica, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração. Nós te damos graças, ó Deus, então, por tudo. Fala-nos, abençoa-nos, porque nós somos pessoas carentes, carecemos, ó Deus, da Tua presença, da Tua direção e do Teu cuidado. Fala o nosso coração, então, de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados irmãos, o estudo de hoje, ele tem como tema, nós estamos estudando bibliologia, O nosso tema de hoje é quem escreveu a Bíblia.
né? Quem escreveu a Bíblia? É o nosso tema de hoje, né? Então, a Bíblia é um verdadeiro mistério, como nós já estudamos nas aulas anteriores, né? O livro mais lido e é o livro também mais questionado, é o livro mais perseguido, mas ele está aí vivo, eficaz. As Escrituras estão aí com toda a sua força, né? Então, na bibliologia se pergunta quem escreveu este livro, né? Então é o tema de hoje. Estamos aí devagar aqui, porque ainda tem muita gente para chegar. Estou sentindo a falta, né, de muita gente aí, né? E o povo de Deus tem que ir chegando, né? Para que a gente possa, olha, o Ministério Infantil Gênesis está aqui, né? Para que a gente possa estudar juntos, né? E ninguém perder nada, né? Então estamos sentindo falta. Então, muito bem, quem escreveu a Bíblia? Mas, irmãos, nenhum cristão verdadeiro, ele vai ter dificuldade em aceitar a sua divina inspiração. Quem não aceita as Escrituras como um livro inspirado, ele não é cristão. E todo cristão ele não tem essa dificuldade. Mas, com certeza, há algumas questões que despertam nossa curiosidade. E não há mal nenhum, não é problema a gente fazer indagação sobre isso, né, a esse respeito. Então, o cristão pode perguntar assim: como os escritores discerniam o que deveria ser escrito? Pronto, aí é uma coisa que pode ser indagado pelos cristãos. Como os escritores discerniam o que deveria ser escrito? Outra coisa, a participação humana em sua confecção não abre margens para possíveis erros? Israel Gomes está chegando aí. A participação humana em sua confecção não abre margens para possíveis erros, né? Então, a mim mesmo, né, que sou pastor há 31 anos, várias pessoas já me perguntaram isso: pastor, mas não é só a dúvida em relação aos escritores, mas os anos, né, 4, 5 mil anos. Será que nesse interrédio, nesse tempo, a Bíblia já não tem erros? Então, são essas questões e outras que nós pretendemos dar esclarecimento, né, nesse estudo de hoje, né? Então, por isso que esse estudo de hoje ele é muito importante. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Então, primeira coisa, mas que nós precisamos saber, deixa eu botar o óculos. Isso aqui é uma aula, né? Então, é uma aula de teologia, né? Ó, Jardim Cruzeiro, uma união de homens, está chegando aí. Que a Bíblia mostra sobre a inspiração. O que a Bíblia mostra sobre inspiração? Amados irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, a amada irmã Larissa está chegando. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, os irmãos devem estar com a Bíblia aí, né? E devem estar acompanhando. Aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui diz. Em 2 Pedro, né? Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz que homens falaram da parte de Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana,
Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela mesma define a inspiração. A própria Bíblia diz que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 17, aqui diz, amados irmãos, que a Bíblia, ela é a espada do Espírito. Olha aí o que diz aqui, 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, Deus vence qualquer inimigo, qualquer força contrária. Deus vence com a sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela corta, né? Ela tem poder de destruição. Então ela é a espada do Espírito. Mas também nós vimos então a própria Bíblia, ela já define as Escrituras como inspirada. Agora, vamos ver também, amados, o que Jesus afirma sobre a Escritura. O que é que o próprio Jesus fala sobre a Escritura? Em João, no capítulo 7, versículo 38, João, ele republica uma fala do Senhor Jesus, assim, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, amados irmãos, João republica uma fala do Senhor Jesus assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os irmãos observam, irmãos, que não se crê em Deus ou em Jesus da forma como a gente quer, mas existe um padrão para se crer. Aqui diz que Jesus está dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então veja que Jesus, ele não vem trazer uma outra revelação, mas Jesus vai dizer que é preciso, que existe um padrão de crença. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Lucas também registra uma fala do Senhor Jesus. Lá no capítulo 8, verso 21, Lucas diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, quando Jesus diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, Jesus está se referindo às Escrituras. As Escrituras do Velho Testamento, é claro, né? Que você tem aí nas suas mãos. Então, Jesus diz que aqueles que são irmãos dele, aqueles que são mãe dele, são aqueles que ouvem as Escrituras e praticam. Aí em Lucas 8, 21. O evangelista Mateus também ele publica no seu evangelho uma fala do Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 29. Ele registra dessa forma: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está aí em Mateus, no capítulo 22, versículo 29.
Então, Jesus aí, no registro do evangelista Mateus, vai dizer muito claro que o grande problema do homem é não conhecer as Escrituras. O grande problema do homem é não conhecer as Escrituras. Então, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Também, o evangelista João, ele publica uma fala do Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 10, versículo 35. Ele diz: a Escritura não pode falhar. E a gente já viu, né? Jesus falando: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. E aqui em João 10, 35, Jesus fala: a Escritura não pode falhar. E é isso que a gente tem visto, presenciado, exatamente as Escrituras sendo cumpridas diariamente, constantemente. Jesus, assistindo um culto numa sinagoga, o evangelista Lucas registra esse momento. E quando Jesus estava ali na sinagoga, eles lá estavam lendo um texto do profeta Isaías, e os irmãos sabem que o profeta Isaías é um profeta messiânico, aquele que profetizou em muito a vinda do Messias, Então, aí Jesus estava numa sinagoga, o povo de Deus está chegando, e de repente eles lá leram um texto de Isaías. Aí Jesus, está lá em Lucas no capítulo 4, verso 21, Jesus então falou assim: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. E por que Jesus fala isso, que hoje se cumpre as Escrituras? Porque eles estavam lendo um texto messiânico, do profeta Isaías, só que eles não sabiam que aqui Jesus, que estava ali no templo, na sinagoga, era o Messias prometido. Aí quando eles leem aquele texto do profeta Isaías, Jesus então falou: hoje se cumpre as Escrituras que acabais de ouvir, se referindo a ele. Então, amados irmãos, porque a Bíblia toda, a centralidade das Escrituras é Cristo. Um ponto fundamental para você interpretar as Escrituras é colocar Jesus Cristo no centro dela. É preciso que se coloque Cristo no centro das Escrituras. Esse é o primeiro passo para uma interpretação hermenêutica. É colocar Cristo no centro. Nós vamos, em aulas à frente, estudar um pouco sobre a interpretação das Escrituras, vamos ver um pouco de hermenêutica, nos estudos mais para frente. Então, é muito importante colocar Jesus no centro. Então, lendo Isaías lá na sinagoga, Jesus levanta e diz: hoje se cumpre as Escrituras, Quer dizer, se referindo que ele estava ali, o Messias prometido por Isaías estava se cumprindo, porque Jesus era o Messias prometido. Então, amados, Jesus afirma que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, quando ele diz: hoje se cumpre as Escrituras, o que Isaías havia profetizado, ele estava dizendo que ele era o cumprimento das Escrituras. Então, as Escrituras, elas são a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós, quando observamos as Escrituras, porque nós somos leitor e estudioso das Escrituras, o ministro do Evangelho, ele não pode parar de estudar as Escrituras, e nós observamos, amados, que o grande problema das pessoas não é saber explicar a inspiração. O grande problema das pessoas não é saber explicar a inspiração, mas a maneira como temos encarado as Escrituras. Que às vezes as pessoas até sabem explicar, mas elas encaram as Escrituras de forma não boa. Então vem a pergunta: até que ponto você aceita os seus conselhos? Olha, e às vezes a gente
já sabe que a centralidade da Bíblia é Cristo, né? Conhecemos as grandes doutrinas, sabemos de tudo isso. Mas é preciso que essa percepção de que ela é a palavra de Deus se transforme em base de conselho para a sua vida. Você aceita os conselhos? Um dos motivos por que as igrejas congregacionais não dão muita valia a palavras proféticas que a gente tem em certos cultos é exatamente por isso, porque nós congregacionais aceitamos e cremos que a Bíblia ela já é o livro profético interessada a todos nós. Nós cremos que ela tem tudo o que Deus espera de nós. Ela é um livro profético. Olha a grossurona do livro, né? É muita coisa. Então, por isso que nós não validamos muitas palavras proféticas, porque já está tudo aqui na palavra. Então, o que eu preciso fazer, então, para que a palavra seja de Deus na minha vida? É aceitar os conselhos dela. No momento que você aceita os conselhos das Escrituras, você está recebendo a palavra profética na sua vida. É a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer, amados, que nós vamos ser julgados segundo o uso ou o abuso que fizermos da revelação. Nós vamos ser julgados assim. Nós vamos ser julgados segundo o uso ou o abuso que fizermos da revelação, tá vendo? Então, nós que somos de igrejas tradicionais, né, de formatação de doutrinas reformadas, que validamos, né, as grandes doutrinas das Escrituras, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque nós vamos ser julgados de acordo com o uso ou abuso que fizemos da palavra. Então, se a gente usa bem a palavra, né, os seus conselhos, nós vamos ser julgados de acordo com os conselhos que a gente recebeu, aceitou dela. Mas se eu, apesar de ter as Escrituras, a palavra, o conhecimento dela, mas abusamos, nós vamos ser também julgados de acordo com esse abuso da gente. Então preste atenção, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se até nós que somos pecadores, a gente não gosta que a nossa palavra seja desrespeitada, a gente não gosta. A gente não gosta de falar as coisas 2, 3 vezes, né? A gente gosta de falar uma vez só e as pessoas já entendeu. A gente não gosta de ficar repetindo as coisas. Fala hoje, daqui a pouco fala amanhã, fala depois. A gente não gosta disso. E é nós que somos falhos, né? Então, Deus é santo, Ele é reto. Então, se nós temos o livro como a palavra de Deus, é preciso prestar atenção. Muito bem, continuando o nosso estudo, nós vimos então o que a Bíblia diz sobre as Escrituras, nós vimos sobre o que Jesus falou sobre as Escrituras. Agora vamos ver o que os homens pensam sobre a inspiração. O que os homens pensam sobre a inspiração. Então, meus irmãos, tem várias teorias, né, que os homens criaram para falar do que seja a inspiração. A primeira teoria, né, criada, na teologia mesmo, tem muitas variantes, né, variações na teologia, né, das Escrituras, né, da interpretação. A primeira teoria é a teoria do ditado. A teoria do ditado. Então, nós podemos até ver que para a confecção do Evangelho de Lucas e Atos, lembrando que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, só lembrando,
foram escritas pelo médico Lucas. Então, no caso aí, houve pesquisa histórica e narrativas de testemunhos oculares. Então, houve uma pesquisa. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui em Lucas. Vamos dar uma olhada aqui em Lucas. É uma aula que a gente está dando aqui, a gente tem que ir acompanhando aí, devagar. Lucas, no capítulo 1, de 1 a 4, olha o que Lucas fala. Veja se vocês observam que houve uma pesquisa histórica, né? Ele viu testemunhos oculares e registrou. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunhas oculares e ministros da palavra. Aí o verso 3, igualmente a mim, olha, aí Lucas se inclui, Aí ele se inclui, a teoria do ditado. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dá-se por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído aí. Então aqui na introdução da pesquisa de Lucas, ele fala aqui sobre o objetivo de sua pesquisa. O objetivo da pesquisa era ouvir as testemunhas que viveram com Jesus e dar a esse moço, que ele chama o excelentíssimo Teófilo, deveria ser uma pessoa muito importante ali no Império Romano, e dá para o Teófilo o documento todo bem montado, a narrativa muito bem feita, uma verdadeira pesquisa é feita por Lucas. Então, é um texto, ditado. Olha aqui, Atos no capítulo 1, versículo 1. Olha o que Lucas fala aqui. Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Olha, ele se referindo a quem? Referindo a Lucas, capítulo 1, que nós acabamos de ler, de 1 a 4. Olha aí. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E veja que os dois livros, tanto Lucas como Atos, o livro era endereçado a esse cidadão romano aqui. Os teólogos não sabem quem seja este Teófilo, mas pela linguagem de Lucas e o fato de que o doutor Lucas faz uma pesquisa acurada e endereça a ele, significa que esse homem tinha importância até para facilitar alguma coisa para os cristãos, porque na época a perseguição era muito grande, muito forte. Então, por isso, Lucas era um médico, era uma pessoa de autoridade, então ele faz esse documento, essa pesquisa, tanto o livro de Lucas ou o livro de Atos. O livro de Lucas contando a história de Jesus, e o livro de Atos, Lucas vai narrar toda a história do começo da igreja, da vida da igreja, e ele quer dar esse documento para Teófilo. Então, tanto Mateus e Lucas, eles se apoiaram, vamos prestar aqui, nos escritos de Marcos, ao escrever suas narrativas sobre a vida de Jesus. Então, o livro mais antigo, ou primeiro dos evangelistas, é exatamente o livro de Marcos. E tanto Lucas como Mateus, os dois escritores tiveram como livro de Marcos a base. É claro que o Lucas, ele aprofundou mais na pesquisa, até porque o Lucas, apesar de ele tinha em mãos já o livro de Marcos, mas o Lucas ele tinha uma capacidade cultural, intelectual melhor,
Então, por isso, quando você lê o livro de Lucas, ele é mais preciso, ele é mais técnico, né? A sua forma de elaborar, de compor o livro, porque isso aqui mostra a capacidade de Lucas, né? Era um médico, mas a base da compilação, do estudo, da pesquisa, a fonte, né? A fundamentação foi o livro de Marcos, né? Que era o livro mais antigo, Então, amados, quando você lê estes versículos aqui, o capítulo 1, de 1 a 4 de Lucas, e Atos 1, de 1, a gente observa o quê? Nós estamos falando de inspiração das Escrituras. Nós lemos que Jesus diz que toda a Escritura é a palavra de Deus, Jesus fala. Errais e não conhecer as Escrituras. O Novo Testamento nós vimos lá, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas quando a gente lê Lucas capítulo 1 e Atos 1, então a gente vê o quê? Que o estilo, ou a falta de estilo literário, aponta para o quê? Para a participação humana. A gente vê a participação humana aqui, né? Apesar de crermos, de vermos o quê? A revelação, a inspiração, mas ela tem aqui a participação dos homens. Aqui o texto é muito claro, aqui, dessa forma. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 7, os irmãos vão observar, né, que você tem que observar exatamente a profundidade da coisa, o detalhe. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 40, os irmãos vão ver aqui o exemplo, né, de inclusão do pensamento particular do autor. Aqui, 7,40, diz assim: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E Paulo fala mais: e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então Paulo fala assim: olha, eu vou dar minha opinião sobre esse caso aqui. Está falando sobre naquela época os homens participavam de muita guerra, ou então muitas viúvas. Aqui na igreja primitiva havia um ministério lá só para cuidar das viúvas, né? E Paulo diz: as viúvas novas casam, é melhor casar. Aí aqui ele está dizendo, mas é melhor permanecer viúva. Mas ele diz, segundo a minha opinião. Agora, não é porque Paulo diz isso, isso aqui é a minha opinião, que aqui ele não esteja sendo também dirigido pelo Espírito Santo. Não quer dizer, porque a participação humana estava ali. Deus estava usando o quê? Deus usa os atributos, né, a capacidade do autor, né, para escrever o que ele quer que se registre para a posteridade, né, para a humanidade, para o povo. Então, amados irmãos, essa é a primeira coisa. Então, a teoria do ditado, Deus falou e o homem escreveu. É a teoria do ditado. Deus falou e o homem escreveu. Tá certo? Então, e a teoria da acomodação? É outra teoria da interpretação das Escrituras. Então, a primeira teoria é a teoria do ditado. Deus foi falando e o homem escrevendo o que ele queria. E a teoria da acomodação? Deus se adaptou à nossa realidade finita a fim de comunicar-se conosco. O problema de pensar que Cristo se acomodou aos erros judeus para conviver com eles, né? Então, essa teoria da acomodação, ela não é boa. Ela não é boa porque dá a entender que parece que Deus, ou Cristo, né, ele se acomoda
aos erros do povo, especialmente aquela cultura que era a cultura judaica. E quando a gente vai analisar as práticas de Jesus, o comportamento de Jesus, a gente nunca viu ele se adaptando, né, às práticas judaicas, aos erros judaicos, ao legalismo judaico, né? Ele não se adaptava a isso. Então, por isso essa teoria da acomodação, né, que Deus vem, se acomoda, se ajeita naquela cultura e passa uma mensagem, né? Não acho isso aqui boa, não. A outra teoria é a teoria da supervisão. Então, nessa teoria, inspiração é o conceito teológico segundo o qual obras e feitos de seres humanos intimamente ligados a Deus, sobretudo as Escrituras do Antigo Testamento e Novo Testamento, receberam uma supervisão especial do Espírito Santo, de tal sorte que as palavras ali registradas expressam de alguma maneira a revelação de Deus. Também essa teoria da supervisão, né, que realmente Deus inspirou tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, mas o que está ali, ela expressa de alguma maneira a revelação de Deus. Essa teoria, ela hoje é muito forte, é uma teoria muito forte, é aquela teoria muito liberal, por isso que o liberalismo teológico hoje tem crescido muito, porque grandes teólogos hoje, eles creem que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela só é a palavra de Deus quando ela fala com a pessoa. Enquanto ela não fala, não é a palavra de Deus, ela é um livro comum como qualquer outro livro. É um pensamento liberal da inspiração das Escrituras. Ela só é inspirada quando ela fala com a pessoa. Se ela não falou, então ela é um livro como qualquer um. Então eu não sigo esse pensamento aqui, né, essa teoria de que ela expressa de alguma maneira a revelação de Deus. Então, amados, eu prefiro aquela inspiração plenária e verbal das Escrituras. Então é essa teoria que nós congregacionais seguimos, mas a gente tem que saber que tipo de pastor é, porque às vezes a igreja convida um pastor para o pastorado dela e a igreja nem sabe direito sobre isso, ela troca às vezes gato com lebre, até no nosso meio mesmo. Então eu, pastor Carlos, eu sigo a teoria plenária e verbal das Escrituras, ou seja, ela é plenamente a palavra de Deus e Deus verbalmente é o responsável pela sua palavra. E Deus usou os homens, né? E ele então, de forma plena, botou ali o que ele queria, a sua vontade, né? E verbal. Deus usou também os verbos, a gramática, né? As regras, Deus orientou e os homens, então, movidos pelo Espírito Santo, com a inteligência, com capacidade de cada um, botou ali com precisão exatamente aquilo que Deus queria. Então, eu prefiro seguir essa teoria, né, da inspiração plenária e verbal das Escrituras e aconselho todo mundo aí que está me ouvindo, assistindo, que siga também essa orientação plenária e verbal das Escrituras, né, porque o liberalismo teológico tem crescido muito e eu acho que o liberalismo teológico que relativiza a inspiração das Escrituras, eu acho que isso atenta até pela continuidade da própria Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, o que é que nós, ao estudar sobre a questão da inspiração das Escrituras, o homem ele pode, amados irmãos, elaborar suas teorias. Pode, às vezes a gente tem essa mania, né,
de especular, nós gostamos de questionar, nós gostamos de duvidar, nós gostamos de colocar nossas ideias, nós gostamos de botar nossas razões, nós gostamos de botar o que a gente acha, né? Os achismos. Isso é coisa do ser humano mesmo, né? A gente gosta disso, né? E cada vez a gente estuda um pouquinho mais, mais cheio de achismo nós nos transformamos, né? Então, não tem problema, né? Porque a gente é racional mesmo, a gente gosta de estar pensando coisa muito, mas uma coisa ninguém pode contestar. O homem pode ser cheio de achismo em relação à revelação das Escrituras, à inspiração das Escrituras, mas uma coisa o homem não pode contestar, e o que ele não pode contestar é a transformação que a Bíblia produz na vida de seus leitores. Isso a Bíblia não pode contestar, porque a transformação que a Bíblia já fez na vida de seus leitores já atingiu as mais diversas ou diversificadas pessoas. Porque de repente tem aí um intelectual ouvindo essa aula aqui hoje, né? De repente um acadêmico aí está ouvindo essa aula e fala assim, que nada, rapaz, esse negócio de Bíblia, não sei o que, inspiração das Escrituras, mas isso aí só atinge analfabeto, só atinge pobres. Isso não é verdade. As Escrituras já atingiu as pessoas mais cultas. Então nós podemos lembrar, vamos pensar só no Novo Testamento, sem falar de Moisés, né? Moisés era um legislador, um homem cultíssimo no Antigo Testamento, era um legista, um homem de leis, um homem de uma cultura extraordinária, já começando por Moisés, né? Isaías, né? Que é um profeta messiânico, aquele homem era príncipe, era um homem de uma formação altíssima ali nos profetas. Por outro lado, a gente cita dois homens muito cultos, mas a gente pode lembrar do Amós, que era boieiro, era vaqueiro, era homem de fazenda. Então, Deus atinge todo mundo. No Novo Testamento, nós podemos lembrar aqui de Lucas, que era um médico, né, daquela época de Jesus. Um médico era uma pessoa muito importante, de uma formação altíssima. Então o cara se converte, deixa tudo para seguir os apóstolos ali. Lucas é chamado de médico amado. Quando Paulo estava preso, quem estava lá dando atenção, apoio ao apóstolo preso era Lucas, Então, e o próprio Paulo em si, Paulo era formação filosófica. Paulo era formado em formação rabínica na universidade mais importante de Israel, que era a Universidade de Gamaliel. E Paulo era uma cultura extraordinária. Paulo foi discutir com os filósofos lá em Atenas, e lá em Atenas, o apóstolo Paulo, em vez de falar na língua que ele estava acostumado lá, que era a língua do povo, o grego, né, que era o que ele falava, Paulo, em vez de falar em grego, ele pregou foi em hebraico. Hebraico era uma língua morta na época de Paulo, ninguém só conhecia o hebraico quem estudasse, mas ninguém sabia hebraico não. Língua dificílima. E Paulo, em vez de discutir filosofia lá em Atenas com os filósofos em grego, porque foi na Grécia, em vez dele conversar em grego, ele vai e fala filosofia, discute filosofia com os atenienses lá em hebraico. Então era um homem de uma cultura extraordinária. Aquele homem se converteu, deixou tudo, ele considerou tudo esterco por causa do conhecimento de Cristo, o apóstolo Paulo. Então ninguém deixa as coisas assim não. E a gente pode vir na história, nós podemos lembrar de Lutero. Lutero era um homem cultíssimo, aquele era homens que eram filósofos, eram homens que era quedado mesmo na cátedra, no estudo. Lutero, Calvino era um homem de uma cultura extraordinária, e sem falar os outros grandes teólogos medievais, homens muito cultos, extraordinários. E o fundador do Congregacionismo Brasileiro, agora já no nosso tempo aqui, o Dr. Robert Ricardo, o cara tinha doutorado feito lá na Escócia em medicina. Quando ele chega aqui no Brasil em 1855,
Ele estava acima da média da cultura aqui da nação brasileira. Estava acima da média. E como foi que o Dr. Carlos se converteu? Ele se converteu ao observar uma senhora, lá na sua clínica de atendimento médico, aquela senhora naquele sofrimento ali, e a forma como ela estava conduzindo a sua enfermidade, o seu momento de dor, e aquela maneira que ela estava conduzindo o seu estado de saúde, aquilo alertou o Dr. Calley, fundador do Congregacionalismo Brasileiro, em 1855. E aí o Dr. Calley, que era um homem ateu, um homem muito rico, muito culto, ateu, aquele homem se converteu e passou a ser um dos maiores missionários dos tempos modernos. O Dr. Calley está entre os grandes missionários do tempo moderno. Um homem extraordinário. Então, e hoje, quantos doutores, pessoas convertidas, ao ler as Escrituras Sagradas? Então, o pessoal pode elaborar suas teorias do jeito que quiser, mas ninguém pode contestar o poder das Escrituras em transformar aqueles que leem. Então, você que está aí, que não é crente, comece a ler a Bíblia, que logo você é crente. Comece a ler as Escrituras, que ela vai agir na sua vida de tal maneira que daqui a pouco você está convertido também, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, que outro livro há que, como esse, nos concede alegria, paz, segurança, orientação, poder, garantia de vitória e coisas mais? Qual livro tem isso? Nenhum livro. É o único livro que nos apresenta alegria. Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não a paz como o mundo dá. Qual outro livro dá isso? Qual outro livro? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Qual outro livro tem isso? A segurança, orientação, onde diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual outro livro tem isso, meu amado irmão? Nenhum livro, tá vendo? Então, ela é a palavra de Deus. E concluindo o nosso estudo de hoje, porque são pedacinhos que a gente vai estudando aqui, domingo que vem aqui, 9 horas, a gente continua mais um pouquinho. Então, na nossa conclusão, no estudo de hoje, podemos dizer que a Bíblia tem uma dupla autoria. Preste atenção aqui, para não dizer que o pastor Carlos está ensinando heresia aqui no ar, o Brasil todo assistindo. Preste atenção. Podemos dizer que a Bíblia tem uma dupla autoria. O homem é o escrivão, mas toda a iniciativa, a iluminação e a supervisão são daquele que escolheu e o preparou para esse trabalho. Aí Paulo escreve em Gálatas 1, 15 a 20. Quando, porém, ao que me separou antes que eu nascer, me chamou pela sua graça, acerca do que vos escrevo, diz o apóstolo Paulo. Então o homem escreveu, mas quem iluminou, supervisionou, orientou aquele que ele escolheu para fazer esse serviço, esse foi Deus. E Gálatas 1, 15 a 20, o apóstolo Paulo fala isso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, acerca do que vos escrevo. Então, Paulo diz que ele não escreve nada dele mesmo, mas era o Espírito Santo que o iluminava a escrever estas coisas. Então, meu amado irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Guarde ela no coração. Medita nela todo dia. Procure gravá-la, na mente, no cérebro, a sua palavra. Procure meditar nela, refletir, porque ela é a palavra de Deus. Ela pode alterar
a sua vida por completo. Ela pode fazer você uma outra pessoa, porque ela é a palavra de Deus. E Deus nos deu a sua palavra, foi exatamente para impactar e mudar a vida do homem. Foi para isso. E a coisa mais importante é que nesta palavra nós temos quem? Jesus Cristo, que é o centro dela. É Ele que foi à cruz do Calvário e ali deu a sua vida, para que, através da vida que Ele deu ali na cruz, os nossos pecados pudessem ser perdoados, porque Ele recebeu a condenação que era a minha, e pudéssemos ter a vida eterna. Isto nós estamos falando aqui segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras, ele encarnou, viveu, morreu, foi à cruz, ressuscitou, vai salvar todos aqueles que creem nele, no seu sacrifício, tudo isto segundo as Escrituras. E que a Cristo seja a glória na igreja, no povo dele, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, então, todos vocês. Lembrando que o pastor aqui da primeira igreja de Feira vai estar trazendo a palavra, a pregação, amanhã. E sexta-feira, a abertura do trabalho aqui da nossa região, às 19h30. Os irmãos têm acesso aí pelo YouTube, os links devem estar sendo passados aí, os irmãos já devem ter. Então, vamos estar todo mundo aí. É sexta e sábado, o dia todo de reuniões, encontros, atividades dos jovens, dos adolescentes, tudo aí online. E à noite, às 19h30, o culto novamente. E o Ministério Louvor da nossa igreja vai estar fazendo louvor nos horários de culto, então, à noite. Então, vamos estar todo mundo aí. Domingo, vamos ter a ceia do Senhor, 9h da manhã, nosso culto não vai ser longo, a gente não pode deixar sem fazer algum ato, então, porque senão a gente vai se perdendo e a gente está mesmo em reclusão, mas ele não pode ser assim tão pleno que nunca a gente faz uma coisinha, E ao menos a ceia do Senhor é importante, porque aí a gente participa da ceia, o Espírito Santo nos enche com a sua presença, que a gente está cumprindo os atos espirituais. Então, domingo nós teremos a ceia do Senhor aqui no templo do Jardim Cruzeiro, Então, você deve vir todo se organizado, com a sua máscara, aí aqui tem álcool gel aqui na igreja, os bancos ficarão separados e não vamos fazer cultos longos. Aqui você não precisa ficar abraçando os irmãos, porque a gente fica doido que dá um abraço nos irmãos, mas nada disso, fica pegando na mão, não, distância, todo mundo distanciado. Então eu não acho que vindo um culto aqui na igreja, assim, uma vez por mês, a ceia do Senhor, é menos ou mais arriscado do que quando a gente vai no supermercado, uma farmácia, que a gente está no centro da cidade cheio de gente, o tempo todo, eu vejo que é mais arriscado. Eu acho que aqui é mais seguro, porque os irmãos têm consciência, ninguém aqui está bebendo, tomando cachaça, a gente vem e cumpre nossos atos de fé, com racionalidade, inteligência, todo mundo sua máscara, com os cuidados necessários. Aí termina, a gente, é bom ver você sem abraço, sem nada, que a gente tem saudade dos irmãos, e assim a gente volta para casa, na paz, mas cumprindo os nossos objetivos, os nossos compromissos com Deus. Então, domingo nós teremos a ceia do Senhor, 9h da manhã, e eu vejo uma expectativa muito grande, que a gente fica muito tempo sem ver isso, mas vamos nos organizar, nos preparar então, assim, para a glória de Deus. Já tem algumas igrejas que estão se reunindo já há muito tempo já, aqui, e a gente, uma vez por mês, com calma, com cuidado, e assim a gente vai seguindo nossas obrigações. Amém, amados? Então, que Deus abençoe esse estudo logo aí, talvez hoje ainda, deve ser colocado lá no YouTube, então você poderá
rever esse estudo para a glória de Deus. E domingo a gente continua, domingo é a ceia, né? Quarta-feira da semana que vem a gente continua a bibliologia e a gente conta com a sua presença. Deus abençoe então a todos.